Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira reunião de acompanhamento do Sistema Hídrico do São Francisco. Inicialmente, vamos verificar a qualidade das conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Guilhom, Rafael Barros, bom dia. Ok. Obrigado. ONS Brasília. Bom dia a todos. ONS Brasília, Reginaldo. Obrigado, Reginaldo. CEMIG. Bom dia, Joaquim. Aqui é Diogo Carneiro. Obrigado. CEMADEM. Bom dia, aqui é Giovanni, da Meteorologia. Karine Leal, da Hidrologia. Ângela Branda, da Hidrologia. Chefe. CCE. Alô? Bom dia, Joaquim. Aqui na CCE estamos eu, Rodrigo e Tainá. CEMAR Sergipe. Edu. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Overlan. Aqui representando o nosso hoje superintendente especial de recursos hídricos, o Dr. Ailton, que se encontra em reunião. E estamos a posto aqui. Bom dia. Ok, obrigado. Ivanilde, professor Ivanilde. Bom dia a todos, bom dia, Joaquim. Obrigado. O Comitê de São Francisco, só teste o microfone. bom dia a todos, Aníbal Legislativo. Ok, estamos ouvindo bem. Projeto Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Joaquim Marcos. Projeto Jaíba, etapa 1. Priscila. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim, Priscila. Projeto Jaíba, etapa 2. Projeto Nilo Coelho. Bom dia, Joaquim. Amauri do Tumbé. Obrigado. Codevas. Segundo Distrito Naval. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Comandante Eduardo. Obrigado. Contrap. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Está tudo tranquilo. Está perfeito. Obrigado. Mineração Caraíbas. Só encaminho que a Bruna está aqui cobrando a Francinalva. Mineração Caraíbas. Encaminhar para a Bruna, que a Bruna. Bom, eu vou passar de novo para o Comitê de São Francisco, porque a Secretaria está presente lá. Secretaria de Alagoas. Estou participando aqui no escritório do comitê. Ok, obrigado. Vamos ver as pessoas que estão aqui na sala. Codevas. Bom dia, Flávio Codevassi. Bom dia, Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Victor Protásio, Ministério de Minas e Energia. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Ana Paula Fiorese, Ana. Bom dia, Mariana Anel. Bom dia, Patrícia Anel. Bom dia, Gisele, Profágua, Manaus, Amazonas. Bom dia, Edmilson, da ANA. Ok. Eu vou fazer só uma repassada, porque o comitê, o Anivaldo chegou. Se o Anivaldo quer se apresentar agora, nesse momento? Sim.
Bom dia a todos. Estamos aqui em Maceió. Enfim. É isso aí. Bom dia. Obrigado. Bom, vamos dar início à nossa reunião, que é a nossa primeira reunião, né, de avaliação das condições do sistema de São Francisco. Vamos manter a mesma metodologia de a primeira apresentação ser do CEMADEM. Então, CEMADEM, se você pudessem começar, vou botar em tela. Você desligou o microfone. Quer? Vamos passar para o segundo slide, então, onde a gente vai ver a chuva dos últimos 7 dias. E essa época é uma época em que já chove menos, né? E a figura da esquerda mostra isso, chuvas menores que 20 milímetros em grande parte da bacia. Ali na região de Três Marias, né, na bacia de Três Marias, que teve alguma chuvinha. Quando a gente olha o mapa da direita, que seria a diferença entre o que choveu e o que deveria ter chovido, em grande parte da bacia a gente está sem coloração, indica próximo da média. Né? Ali naquela área de Três Marias, justamente onde a gente viu que tinha uma areazinha mais de chuva, parece um azul, mas bem clarinho. Então teve uma chuvinha em alguns pontos aí um pouco acima da média aí nessa última semana. De fato, a atmosfera ainda está se comportando de um modo assim, ainda de final de temporada de chuva, né? Essa época não é comum a gente ter essas pancadas de chuva como tivemos aí, né? Que bom, né? Um pouco ainda de umidade e calor que favoreceu essas pancadas de chuva, porque até agora a gente ainda não teve a entrada de uma massa de ar fria e seca, né? Que já são típicas dessa época. Então, como ainda não teve essa entrada, a atmosfera ainda está no modo de transição ainda para a estação seca. Tá? Vamos para a próxima. Aqui é o mês de abril, figura da esquerda o quanto choveu e figura da direita a anomalia. Alguns tons de azul claros e laranja, indicando que em algumas áreas choveu um pouquinho acima, em algumas áreas um pouquinho abaixo. Na foz do rio, ali em Sergipe, entre Sergipe e Alagoas, ali ficou bem seco, né? No Baixo São Francisco ficou bem seco. Mas na parte média alta ficou próximo da média aí no mês de abril. Próximo slide. Aqui cada coluna azul dessa mostra a chuva e a gente tem os últimos 24 meses. Tá? A linha cinza é a média, o quanto se esperaria de chuva. E a última coluna da direita é agora o mês de maio. Né? Como o mês está começando, a gente tem uma coluna pequenininha. Olhando a anterior, que seria o mês de abril, mês passado, a gente vê que ficou um pouco abaixo da média. Fevereiro foi um mês, março. Março foi um mês muito bom em que a gente superou a média. Né? Um mês antes, em fevereiro, ficou um pouco abaixo e janeiro que foi péssimo, né? Acumulando um déficit enorme aí de chuva. Janeiro que é um dos meses, é o segundo mês que mais chove, né? Muito próximo do primeiro, que é dezembro, e choveu ali 1/3, talvez 1/4 ali da climatologia. Né? E no verão do ano passado, que é outro pico, da outra crista da curva cinza, tivemos também chuvas abaixo da média. Quer dizer, os últimos 2 verões, então, os meses mais chuvosos tiveram chuva abaixo da média. Então, a gente vem acumulando déficit aí de chuva. Próximo slide. Aqui a gente tem uma imagem de satélite com a situação de hoje. Eu destaquei ali mais no sul, a gente está tendo bastante convecção, nuvens bastante carregadas, formadas com a ajuda de uma onda atmosférica que está formando uma frente fria que avança pelo litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E vamos ver no próximo slide se ela vai avançar e causar chuvas na bacia. Não. Ela fica com chuvas mais no sul mesmo, chega a pegar o litoral, aqui o leste de São Paulo, e só com alguma chuva muito isolada ali na parte de Três Marias, né, na bacia de Três Marias, alguma coisa isolada. Essa é a chuva para os próximos 7 dias. Hoje, mais 6. Próximo slide. Aqui a gente tem um recorte para a bacia do São Francisco. À esquerda tem o contorno dela e a chuva, mais uma vez, né, só algum pontinho verde ali de chuva em Três Marias. E à direita é a chuva acumulada em toda a bacia. Da esquerda para a direita, a gente tem de hoje até 10 dias. O número 2 ali indica o acumulado de chuva em 3 dias, praticamente nada. O número 4 em 7 dias, também nada. E em 10 dias, que são os 8 milímetros ali, também praticamente nada de chuva. Tá? Então, nos próximos 10 dias, sem previsão de chuva significativa. Próximo slide.
aí a gente vai ter um recorte para Três Marias, aí tem alguma chuvinha, né? A gente vê em 10 dias 17 milímetros. Tem chuva, mas ainda muito pouca chuva. Próximo slide, a gente vai ter o incremental Sobradinho, 1 milímetro em 3 dias, 2 em 7 e 7 milímetros em 10 dias. Muito pouca chuva. Próximo slide. Aí a gente tem os acumulados de chuva. Na primeira coluna é a climatologia, ou seja, o que seria na média esperado, tá? Sendo a linha de cima em 14 dias, de hoje até o dia 20. A segunda linha são os 7 primeiros dias, ou seja, do dia 6 ao 13. E na última linha a gente tem de 14 a 20, seria a segunda semana, tá? Então, em cima, 14 dias, segunda linha, 7 primeiros dias, terceira linha, o 14º dia. Eu falei que a primeira coluna é a climatologia, a segunda coluna é a previsão, está sendo previsto para cada um desses períodos, e na terceira coluna a gente tem a diferença entre o que está sendo previsto e o que seria normal. Na Bacia do São Francisco como um todo, não se esperam anomalias, ou seja, essa época é normal chover pouco, e vai chover pouco ou quase nada, né? Praticamente nada, na maior parte da bacia não vai chover nada. Próximo slide. Aqui é uma previsão climática para o trimestre maio, junho e julho, e não são previstas anomalias para a Bacia do São Francisco. Esse trimestre é um trimestre seco na bacia. Próximo slide. Aqui é a previsão de El Niño, né? Previsão de, nos próximos meses, o El Niño ainda ser o fenômeno mais provável no Pacífico, mais provável que a Laninha. Essa probabilidade vai caindo na sequência dos meses, até o final do ano, mas ainda com probabilidade maior de El Niño. Um El Niño que está fraco e tende a seguir fraco, portanto, não se esperam grandes influências do El Niño na bacia do São Francisco. Próximo slide. E aí a gente passa para a parte hidrológica, passo para minha colega Karine. Bom dia novamente, pessoal. Então, vamos focar somente na bacia de Três Marias. Acompanhe no gráfico superior o desenvolvimento da chuva mensal nos últimos anos nessa bacia. As barras azuis, elas representam a precipitação observada e as barras em cinza, elas representam a média climatológica. No quadro ao lado, nós temos um resumo de todas as estações chuvosas, que representa o período de outubro a março, em termos de precipitação, dos últimos anos. Veja, então, que nós tivemos precipitações abaixo da climatologia nos últimos anos. No mês de abril, nós tivemos precipitações em torno de 98 milímetros, o que representa algo em torno de 55% acima da climatologia para este mês. E no mês de maio, os primeiros 5 dias, nós tivemos 11 milímetros de precipitação, que representa algo em torno de 33% da MLT para esse período. A tradução em vazão dessa chuva que aconteceu, acompanhe no gráfico inferior, a linha roxa representa o que aconteceu de outubro de 2018 até maio de 2019. Maio, nós estamos com apenas um dia de dados consistidos pelo ONS. Agora, no mês de abril, nós estamos fechando o mês com aproximadamente 459 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 68% da MLT para esse mês de abril. E no mês de maio, nós estamos com 326 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 79% da MLT. Em termos de previsão, no próximo slide, por favor, nós temos na parte superior do gráfico o acompanhamento das precipitações que foram observadas nos últimos dias e, na sequência, caminhando para a direita desse gráfico, nós temos os membros de previsão de precipitação que foi apresentado pelo Giovanni. Então, cada linha colorida em tons mais claros representa os membros de previsão de precipitação e as colunas em vermelho representam a média desses membros. Na parte inferior do gráfico, nós temos a linha preta representando a vazão observada pelo ONS. Na sequência, nós temos uma simulação dada pelo nosso modelo hidrológico, o PDM-CEMADEM. E na sequência, partem essas várias linhas pontilhadas coloridas que representam os membros de previsão de vazão, de acordo com os membros de previsão de precipitação. E a linha vermelha representa a média desses membros.
Então, de acordo com o modelo hidrológico, né, rodado por nós, a média de previsão para os próximos 10 dias de vazão é em torno de 354 metros cúbicos por segundo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, e vocês podem perceber que existe um pequeno desacoplamento entre a vazão observada e a vazão simulada. Isso acontece porque trata-se de um modelo hidrológico, né? Todo modelo tem limitações, e nós estamos saindo de um período em que tivemos vazões observadas um pouco mais elevadas, que foi no mês de abril. Nós estamos numa vazante, podemos dizer assim, nós estamos tendendo a reduzir os valores de vazão nos próximos meses. E o nosso modelo tem um pouco de limitação, principalmente quando está acompanhando a subida do pico e a descida do pico. Isso acontece porque o nosso modelo está calibrado para se ajustar muito proximamente às vazões mínimas, né, que a gente vai começar a entrar nesse período nos próximos meses. No próximo slide, por favor, nós temos os nossos cenários de vazão para os próximos meses, de acordo com as projeções, né, criadas em função de vários cenários de precipitações, sendo elas precipitações na média climatológica, acima da média climatológica e abaixo da média climatológica. Então, a partir desses cenários de precipitação, são traçados vários cenários de vazão para os próximos meses. Esses cenários eles estão representados no gráfico pelas várias linhas pontilhadas coloridas. Não existe uma tendência maior ou menor de acontecer um cenário ou outro. Aqui, estes cenários eles são equiprováveis. Mas vejam que grande parte desses cenários eles estão muito próximos uns dos outros para os próximos meses. Isso acontece porque nós estamos entrando no período seco, né? Os próximos meses tem pouca chuva. Então, 25% acima ou abaixo de um valor muito baixo de chuva quase não dá impactos, né, na vazão simulada para os próximos meses. Então, vamos pegar um cenário, por exemplo, de precipitações na média climatológica para os próximos meses. É um período de maio a setembro. O nosso modelo indica vazões na ordem de 246 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 90% da MLT para esse período seco, de maio a setembro. No melhor cenário que foi simulado por nós, no cenário mais otimista, essa vazão ficaria em torno de 95% da MLT, e no cenário crítico, que foi gerado em função da menor precipitação observada nesse período maio a setembro, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 80% da MLT para o período maio a setembro. Essa era a nossa contribuição para hoje. Nós ficamos à disposição e eu peço desculpa pela minha voz, que está um pouco falhando. Muito obrigada. Obrigado pelo esforço de ter feito a apresentação. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o ONS fazer logo e depois a gente abre para pergunta para as duas. Então, ONS. Bom dia, Joaquim. Vamos dar início à nossa apresentação do dia de hoje. Próximo, por favor. Em primeiro lugar, o acompanhamento aí das condições hidrológicas. Estamos no slide número 3. A gente observa que o último período úmido fechou, então, dezembro, abril. E nós tivemos, para Três Marias, um dezembro, abril melhor do que o período hidrológico anterior, que tinha dado 50% da MLT, ficou em 54% da MLT, como o 11º pior período úmido do histórico. Em compensação, para incrementar o Sobradinho, ficamos com 45% da MLT, terceiro pior período úmido do histórico para incremental. E assim, para a vazão total, ficou como quinto pior, com 49% da MLT. Ou seja, um pouquinho pior que o período hidrológico do ano anterior. Para o mês de maio, que a gente só tem aí 5 dias, né? Até os últimos dias nem foram ainda, as informações não foram consolidadas, são informações de tempo real, mas a gente tem já no mês de maio, nesses 5 dias, dando 75% da MLT para Três Marias, como 25º pior, do maio do histórico. Na incremental Sobradinho, 37º pior, que é 79% da MLT, e para Sobradinho total também 79% da MLT, 30º pior maio do histórico.
como é muito cedo, conforme avança o mês de maio, a gente vai ter um pouco mais de certeza nessas vazões. Próximo, slide número 4. Aí começam os cenários de afluências que foram usados aqui nas simulações. Então, para Três Marias, utilizamos o modelo SMAP ONS, onde para a primeira semana, foi previsto já na semana passada, e aí vale para o dia 6 até o dia 10 de maio, são previsões de afluências obtidas com previsão de chuva dos modelos ETA e GFS, uma combinação entre ETA e GFS de modelo de precipitação. Para a segunda semana, a partir da segunda semana e até o final do período úmido, a gente usou chuva histórica e simulou o modelo SMAP com chuva histórica. Então, tem um cenário da média das previsões de afluências com chuva histórica entre 2006 e 2018, seria um cenário mais elevado. Um cenário intermediário, que seria a média das previsões de afluências obtidas com a chuva histórica entre os anos 2013 e 2017, que é um cenário intermediário. E, por último, um cenário pior, né? Que seria uma previsão de afluência obtida com a chuva do ano 2007, que foi a pior chuva do histórico desses últimos 13 anos. Tá? Então, seria um cenário com menos água. Próximo slide número 5. Temos aí, então, a apresentação dos cenários. Em roxo, temos aí a vazão observada em Três Marias, e ali, em verde, em vermelho, seria o aquele pior ano, né? Pior cenário. Em amarelo, ou laranja, sei lá, não sei como as pessoas veem, um cenário intermediário, que é a média dos 5 anos, entre 2013 e 2017. E, por último, um cenário em verde, que seria a média dos 13 últimos anos de chuva. Observem que a bacia realmente entra em recessão e, salvo condições excepcionais de chuva em alguns anos que ocorreram, as vazões acabam se elevando um pouquinho, mas voltam a entrar em recessão. Temos aí, então, o pior ano com 141 metros cúbicos por segundo, com 42% da MLT, seria o quinto pior ano do histórico. O cenário intermediário seria o nono pior do histórico, com 195 metros cúbicos por segundo, 58% da MLT, e a média dos 13 anos daria o 13º pior, com 206 metros cúbicos por segundo, 62% da MLT. Próximo slide número 6. Seriam agora os postos, né, da incremental. A gente observa aí que os postos não há presença de precipitação, e os postos entraram, então, numa recessão já caminhando para o escoamento de base. Próximo, slide número 7. Seriam as considerações ou as premissas em relação a cenário de afluência na incremental, a Sobradinho. Então, os modelos utilizados são uma mescla entre o modelo SMAP ONS e o modelo CEPINS, que é o modelo de propagação. Então, para as 2 primeiras semanas, que valeria na nossa simulação do dia 6, que é hoje, até o dia 17 do 5, utilizamos previsão de afluência obtida com previsão de chuva dos modelos ETA e GFS, uma combinação entre esses 2 modelos. E da segunda semana até o final do período úmido, ou seja, do dia 18 até o 30 de novembro, temos 3 cenários, que também seriam a média das previsões de afluências obtidas com chuva histórica entre 2006 e 2018, ou seja, chuva dos últimos 13 anos, a média das previsões de afluências com a chuva histórica entre os anos 2014 e 2018, que é um cenário médio, né, intermediário, e, por último, o cenário mais baixo, né, de vazões, que seria a previsão de afluência obtida com chuva do ano 2007, que foi a pior chuva do histórico desses últimos 13 anos. Próximo slide. Slide número 8. Aí a gente apresenta aí os resultados obtidos aí para Sobradinho. A gente observa em roxo a vazão na incremental, a vazão observada, e aí temos uma recessão que ela é mais intensa no início, e na medida em que se entra no escoamento de base, os cenários praticamente se igualam, né? Não tem muita diferença, e depois volta a ter diferença a partir de outubro, porque em alguns anos começa a chover já em outubro, né? Então, a gente tem aí essa média
dos 13 anos, né, que é esse cenário verde, você vê que já a partir de outubro começa a haver uma pequena elevação. O cenário amarelo ou laranja, enfim, ele só se eleva em novembro, né? E o pior cenário, ele praticamente nem se eleva ao longo de novembro inteiro. Então, teríamos assim, para o cenário vermelho, que é o pior, 351 metros cúbicos por segundo, com 34% da MLT, poderia ser classificado como terceiro pior. O cenário intermediário, com 401 metros cúbicos por segundo, 38% da MLT, também seria classificado como terceiro pior. Só teria 2 cenários abaixo dele. E, por último, o cenário da média dos 13 anos, que é o cenário com mais água, né, com mais vazão, daria uma média de 425 metros cúbicos por segundo, com 41% da MLT, e também seria classificado como terceiro pior, só teria 2 anos abaixo desse ano. Próximo. Aí vamos, então, aos resultados das simulações. Primeiro, com as premissas de defluência, nesse slide número 10, onde, para Três Marias, as defluências informadas pela CEMIG para atendimento lá ao projeto Jaíba, dá uma média de 327 metros cúbicos por segundo até o final de novembro. Sobradinho seria com defluências médias para assegurar os usos consultivos e evaporação da água no trecho até Xingó e garantir essa vazão em Xingó, que conforme a entrada da resolução passa a ser então de 800 metros por segundo a partir do dia 6, ou seja, do início da simulação até o final da simulação no dia 30 de novembro. Próximo slide, que é o slide número 11, seriam os resultados. Então teríamos aí os resultados para Três Marias. Em relação à reunião passada, eu não estou apresentando aqui 2 curvas de segurança, estou apresentando somente a curva de segurança para 500 metros cúbicos por segundo. Então, seria essa linha tracejada preta, seria essa curva de segurança para 500 metros cúbicos por segundo. Então, observem que os 3 cenários estão bem acima dessa curva, né? Eles hoje se encontram um pouquinho abaixo, mas eles rapidamente ultrapassam essa curva e todos os cenários, mesmo aquele com pior vazão, acaba resultando num armazenamento bem mais elevado que os 30% em Três Marias. Então, temos armazenamentos de 57,6% para o pior cenário. O cenário intermediário ficou com 63,9%. E o cenário mais elevado, que é a média dos 13 anos, teríamos um armazenamento de 65,2% ao final de novembro. Próximo slide. Sobradinho. Também os resultados da simulação e a curva de segurança. Também estamos apresentando aqui somente a curva de segurança dos 800, que é o valor que está estabelecido na resolução e que passou a ser praticado. Então, observem que a gente está bem abaixo, né, dessa curva de segurança, mas ao final do período a gente fica acima dos 20% de armazenamento para os 3 cenários, né? O cenário de pior vazão, que é a chuva do ano 2007, resultou no armazenamento ao final de novembro de 20,5%, o cenário intermediário 22,1% e o cenário mais elevado, que é a média dos 13 anos, 23,7%. Cabe aqui uma pequena ressalva, que é o seguinte: nós vínhamos fazendo as simulações mantendo a usina de Queimado com 100% de armazenamento ao final do período seco. A gente não acha isso razoável, até porque você está com uma vazão muito alta, depois vai acabar vertendo mesmo. Então, o que a gente fez? Usou um pouco mais a vazão, a água armazenada em Queimado e deixou a usina de Queimado ao final do período seco com 50% de armazenamento, o que nos parece bastante razoável. Com isso, a gente acabou obtendo valores um pouquinho melhor, claro que é só uma cosquinha, uma diferença muito pequena, mas beneficiou de qualquer maneira Sobradinho com um valor um pouquinho mais alto. Próximo slide. Slide número 13. Então, temos aí o reservatório equivalente da Bacia de São Francisco, iniciando o mês de maio com 58% de armazenamento e, ao final de novembro, ficando para o pior cenário com 33% de armazenamento
no cenário intermediário, 36% de armazenamento, e no cenário mais elevado, 37% de armazenamento. A gente observa sempre que o cenário intermediário e o cenário mais elevado, eles estão muito próximos. Eles realmente têm valores muito próximos, tanto para Três Marias quanto para Sobradinho. Em termos de gráfico, é só o que eu tinha a apresentar, mas só lembrando a vocês que nesses dias, desde a entrada em vigor da resolução, a usina de Xingó vem defluindo valores que estão dentro do estabelecido, ou seja, aqueles 800, no artigo 12, diz que tem uma tolerância de mais ou menos 5%, então o INS está consciente de que as defluências de Xingó têm que ser praticadas entre 840 e 760, e qualquer necessidade que o INS tenha de fazer uma modulação que venha a não respeitar qualquer um desses limites, ele só fará se pedir autorização à ANA previamente. Também tem, só lembrando a todos, a possibilidade de, se ocorrer algum problema elétrico, de queda de linha, etc., o INS poderá ultrapassar esses limites, desde que depois justifique a sua operação. Muito obrigado pela atenção, me coloco à disposição de todos. Obrigado pela apresentação. Algumas instituições entraram também na nossa videoconferência, o INEMA. INEMA, testando o microfone e vendo. Bom dia, tudo bem? Sou Olmo, da Casa Civil do Governo do Estado da Bahia, aqui pelo INEMA, tudo certo. A PAC também está presente. Se vocês pudessem só dar o alô, a PAC, ou se não fazer o sinal que estão ouvindo bem. Ok, obrigado. O IGAN, ele está entrando e está com uma certa dificuldade, porque ele está entrando e caindo, mas eu acredito que no momento que ele desejar, ele pode entrar. E tem também o ONS Recife. Aqui pela ONS Recife, Laiane Giovanni. Ok, muito obrigado. Bom, eu vou dar então a oportunidade à CEMIG para fazer alguma consideração complementar, se julgar importante. CEMIG, Diogo. Bom dia a todos. Aqui é Diogo Carneiro, representando a CEMIG. A gente fez, voltando àquela metodologia que a gente tem utilizado nos últimos anos, né, a gente está fazendo aquela atualização das cotas verificadas no ponto de captação do projeto Jaíba. A partir disso, a gente roda um modelo vazão-vazão, né, para ver como é que chega a cota, a defluência de Três Marias lá nesse ponto e projetar a cota que vai estar lá. Por essa atualização, a gente está com a necessidade de aumentar a vazão para 200 metros cúbicos por segundo agora no dia 12 de maio, né? Então a gente fez repassou essa atualização do estudo hoje pela manhã e chegando ao final desse aumento de vazão a 350 metros cúbicos por segundo lá no dia 1 do 9, né? 1º de setembro. Na semana passada também, né, a CEMIG recebeu uma carta da Associação dos Municípios da Bacia do Médio de São Francisco, né? Esse assunto já tinha sido discutido na semana passada, do pedido dos municípios de aumentar a defluência de Três Marias para viabilizar a travessia de balsas na porção média do rio, né? Não foi solicitada uma vazão específica, né? Qual que seria a vazão que garantiria o calado. Então, a gente está só repassando aqui a informação de que chegou a solicitação diretamente para a CEMIG aqui no dia 2 de maio. Ok. Obrigado. Não sei se a Chesse está em condição de falar, que ela está entrando e saindo. Chesse. Bom, não. Eu vou
só comentar agora essa questão que foi colocada pela CEMIG. A CEMIG hoje está com 81%, Três Marias, né? Então ela está operando na faixa livre e numa condição muito adequada. Então nós somos favoráveis, viu, ao atendimento a esse pleito de uma maneira, claro, comedida, no sentido de favorecer também outros usos no trecho médio do São Francisco, né? E lembrando sempre que essa água fica retida em Sobradinho, né? Então, se vocês puderem articular alguma subida que possa favorecer essas travessias, é de interesse, claro, sempre olhando o todo e vendo a repercussão dela ao final do período seco, né? Mas nós temos sim margem para fazer algum tipo de operação a critério de vocês que seja mais adequada para a manutenção dessas condições de travessias. Talvez a Marinha possa ajudar vocês numa subida gradual e acompanhando para ver a repercussão disso nas travessias, né? Bom, só para validar, a gente pode concentrar essa articulação com a Marinha, né? A gente não estou conseguindo identificar se eles estão conectados. Sim, eles estão. A Marinha está ouvindo e ele já tem o contato de vocês, que eu já passei para a Marinha, então vocês podem trocar informações e ir subindo gradualmente até um nível que talvez uns 50 metros por segundo para ver o que é possível fazer para ajudar e sabendo que essa água vai ficar retida em Sobradinho, né? Ok? Então, Marinha, se vocês puderem interagir, seria importante. Bom, eu passo ao INEMA. Alguma consideração, INEMA? Sem considerações, Joaquim. Muito obrigado. Ok. A CEDURB Sergipe. Alguma consideração nesse momento? Não, Joaquim, nenhuma consideração. Só observando. Obrigado. Ok. A PAC, não sei se está em condição já de falar. Se tiver alguma consideração. Bom dia, Joaquim. É Cristiane aqui, diretora de Regulação e Monitoramento. Por enquanto, nenhuma consideração. Obrigada. Ok. Obrigado você pela presença. Bom, Alagoas. Alagoas está junto com o comitê. Se quiser, nesse momento, alguma consideração. Não, nenhuma consideração. Obrigado. Aproveitando aí, Anivaldo, alguma consideração nesse momento? Não, nenhuma consideração. Ok. Alguém tem, que eu não chamei, alguma consideração nesse momento? Não. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha muito simples, de 4 slides, 5 slides, que eu vou apresentar só para a gente se situar como a Ana também acompanha a operação, inclusive a questão do setor elétrico, né? Bom, esse gráfico aí, eu sempre mostro, mas de uma maneira diferente. Eu mostro que é o nível acumulado que está em maio. Dessa vez eu estou mostrando diferente, eu estou mostrando a diferença entre 1º de maio e 1º de dezembro, ou seja, o que praticamente os reservatórios perdem no período seco do ano, né? Então, se vocês olharem esse gráfico, o que é que ele diz de uma maneira simples, né? Ele diz, aqui nós temos dados aí desde 1993, tá certo? Desde 93, os dados estão aí listados, né? Então, exemplo, no ano de 93, Três Marias, entre 1º de maio e 1º de dezembro, ele perdeu 29%, tá? Do seu volume útil, claro. Então, o ciclo era mais ou menos esse. Ele perdia alguns anos, chegou a perder 50% do seu volume útil, em anos como o ano 2000. Depois teve aquela crise de 2001, que perdeu só 20%, mas que também entrou todo o sistema numa controle de restrição de uso, tá certo? Mas ele sempre perde, se vocês olharem, acima de 27%, 28%, é o normal que Três Marias vinha perdendo, com picos, claro, que chegaram a 46, 50, 45, 43%, mas sempre esse era o patamar de queda entre 1º de maio e 1º de dezembro, tá?
Bom, então chegamos à crise. No primeiro ano da crise, 2013, Três Marias ainda perdeu 34%, mas depois ela se ajustou drasticamente à realidade da crise e perdeu em 2014 13%, 2015 28%, 2016 21%, 2017 23%, e nós estamos, o 2018 perdeu 5%, né? Mas esse 5% é um pouco irreal, no sentido que também teve chuvas nesse período, que houve uma certa recarga do reservatório, e de tal maneira que, ao final, só perdeu 5% entre 1º de maio e 1º de dezembro. E nesse ano, no pior cenário, está se esperando alguma coisa, então, em torno de 25%, tá? Então, é mais do que vinha perdendo nos últimos anos, mas muito menos do que perdia naquele outro sistema de gestão anterior, né? Se olharmos, então, Sobradinho, Sobradinho nós temos a seguinte quadro, nós temos também da mesma ordem de grandeza, 93 a 2019. Você vê que Sobradinho ele tinha também um regime de perdas acima, no normal dele, acima de 30%, mas indo muito a 40%. E teve, claro, anos críticos, como o ano de 2007, onde ele perdeu num único período seco, perdeu 82% do reservatório. Se o ano seguinte, 2008, fosse um ano seco, nós teríamos tido uma dificuldade muito grande, porque ele saiu de cheio a um nível muito baixo de acumulação. Mas, de novo, nós, a partir de 2013, 14, 15, esses números foram diminuindo, né? A exceção de 2014, porque também teve a crise de Três Marias e isso obrigou Sobradinho a suprir o sistema, né? Então, de uma maneira mais intensa, mas esse ano, o pior cenário é ele prever alguma coisa de perda de 29% entre 1º de maio e 1º de dezembro. É uma perda superior à perda normalmente verificada nesses últimos 4, 5 anos, mas inferior, muito inferior ainda, ao que ele operava no passado, tá? Então, esse é um número importante que mostra que nós estamos avançando em relação ao período seco, crítico que passamos, mas ainda há margem no futuro, com a recuperação do sistema, numa operação um pouco mais ampla. Na sequência, eu vou mostrar um dado que é do setor elétrico, quer dizer, é só para entender um pouco como é complexo, tá certo? Essa gestão. Depois, ONS, se você quiser comentar, que é em cima dos dados de vocês fiquem à vontade para comentar, tá? Então, se vocês olharem, começando pelo lado direito, tá certo? Lado direito está aí o que aconteceu na sexta-feira, né? O IPDO de sexta-feira, que mostra o que é o programado e o realizado, tá? O programado é esse azulzinho e o realizado é o vermelhinho. Vamos ver a eólica, porque a eólica é que é a grande incerteza do sistema do São Francisco hoje. Se você pegar aí a geração do Nordeste, era prevista uma geração de eólica de 4.087 mais precisamente, e deu uma geração de 5.513, ou seja, uma melhora em relação ao programado. E o que é que acontece quando esse fato existe? É que você tem que reprogramar, então, os outros usos. Aí vocês estão vendo aí a térmica. A térmica que estava 2.526 foi para 1.747. Então, tem uma repercussão importante. A hidro fica praticamente igual, por quê? Porque estamos operando num nível constante e mínimo, né? Então, fica o 2.400, 2.424, então fica nesse nível constante. E, claro, o intercâmbio. Só para ter ideia desse número, na sexta-feira, a eólica representou 49% da carga, daqueles 11.150. Então, por isso que a gente
tem de entender que quem opera o sistema é o ONS, não é a ANA, não é o comitê, não é os estados. Por quê? Porque todo tempo ele tem que estar olhando essa conjuntura em tempo real e reoperando o sistema. Então, nós damos o quê? As condições de operação do sistema, regras gerais, mas no dia a dia, tá certo? A operação é feita a tempo real pelo operador nacional, né? Então, isso aí reforça aquele pedido que o ONS faz sempre, de que, havendo uma necessidade, ele ter efetivamente de praticar vazões diferenciadas. Nesse caso, foram vazões favoráveis. Por quê? Porque a eólica foi no sentido de gerar mais, mas, eventualmente, vai ter dias que ele programa uma determinada geração eólica e acontece o inverso. A geração é menor. E isso obriga ele a acionar outras fontes. E a fonte, nesse caso, de maior facilidade para geração no momento, normalmente é a hidra, né? Que as intercâmbios já devem estar nos limites, esse tipo de coisa, tá? Então, ONS, essa é uma apresentação simples só para tentar facilitar a discussão futura, quando nós tivermos algum tipo de necessidade momentânea por vocês. Então, ONS, se você quiser comentar em cima do que eu falei. Não, Joaquim, não vejo muita necessidade, não. Acho que você explicou muito bem. Realmente, o que aconteceu foi isso. Sempre que tem um aumento na geração eólica, a gente trata de modificar a térmica até para tentar fazer a operação com o menor custo, né, para a sociedade. Agora, a tendência é, ao longo do mês de maio e principalmente de junho, né, já a eólica bombar, ou seja, ela começar realmente a ter uma disponibilidade maior de geração. E com isso a gente vai conseguir não só operar com custo menor, mas também talvez propiciar algum tipo de economia na água nos reservatórios, tá? Ok, é só para... não queria me meter na parte de vocês, mas foi muito mais para mostrar como é que é feito também por parte da ANA o acompanhamento em termos dos outros setores, né, para a gente ficar atento ao que se passa, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não. Então, essa primeira parte da reunião, ela quase que reproduz o que sempre fizemos aqui com nossa sala de crise, né? Então, nós sempre fazemos uma avaliação inicial da parte de meteorologia, uma certa cenarização futura, depois tem a operação do ONS, tá certo? E, numa sequência, nós abrimos para um diálogo. Na nossa resolução, isso fica um pouco mais simplificado, porque as regras já são mais estáveis, né? Então, a segunda parte da reunião, se vocês concordarem, nós vamos, a partir de agora, debater algum tema que nós considerarmos importante dentro do contexto das regras de resolução e a questão do São Francisco, né? Então, a proposta é que, na reunião anterior, tá certo? Nós ajustemos aqui um tema que gostaríamos que também fosse tratado na reunião, tá certo? E esse tema seria um destaque na parte 2 da nossa reunião. Então, essa é uma proposta que eu estou fazendo, que aí eu gostaria que vocês ouvissem, entendido que o tema também não pode fugir do contexto hídrico que nós estamos trabalhando, né? Quer dizer, não é discutir qualquer coisa, mas dentro do contexto de gestão hídrica da bacia, né? E depois também nós temos que ajustar também o nosso calendário de reuniões, tá? Então, há duas propostas, uma continuidade de quinzenal, uma segunda transformar a reunião em mensal. Então, eu vou passar para os integrantes aqui da nossa reunião para comentarem essas duas propostas. Uma primeira, de termos um assunto foco que pode ser apresentado pelas pessoas que já participam dessa reunião, ou eventualmente trazer até uma pessoa externa que eventualmente participe dessa nossa reunião.
E a segunda coisa é o ajuste do calendário. Então, eu vou pedir, começando pelos estados, né? Começando aí por APAC. Então, APAC, comente essas duas coisas. Primeiro, a escolha de um tema para discussão em reunião posterior e a segunda, a frequência da reunião. Se você pudesse comentar. Joaquim, acho que é um tema que está sendo debatido, inclusive agora na Assembleia Legislativa, é a questão dos riscos do São Francisco em relação a esse desastre de Brumadinho, né? Eu acho que esse é um tema que Pernambuco está começando a se interessar. Inclusive, a gente tem uma audiência pública amanhã na Assembleia. Não sei se a Ana chegou a ser convidada, né? E isso mostra a preocupação, principalmente daquele setor lá de Petrolina, né? Que é o grande produtor e tiram água do São Francisco, em relação ao que aconteceu lá em Brumadinho, da qualidade das águas do São Francisco e a manutenção dessa qualidade, né? Então, como sugestão de tema, acho que a gente tem que esclarecer para os estados e como é que fica essa questão aí. E em relação à reunião, ser uma reunião mensal, eu acho que para a gente fica mais confortável a nossa participação na reunião mensal. Ok. Só para colocar para você, sobre o primeiro tema, não dizendo que a gente não possa voltar a ele sempre, mas na reunião que aconteceu há duas semanas atrás, nós fizemos uma reunião extraordinária muito ampla, com todos os envolvidos, só para discutir esse tema. Infelizmente, vocês não participaram, mas ela está gravada, tá certo? E eu posso disponibilizar para você todo o material que foi objeto dessa reunião. E o cenário não deve ter alterado significativamente para que você tenha condição de poder dialogar com quem você achar importante. Então, eu vou me comprometer a mandar para você todo o produto da reunião passada e se você pudesse acessar a gravação, seria interessante, porque fizemos uma reunião muito ampla para discutir essa questão com a participação também expressiva dos outros estados, tá? Infelizmente, vocês não participaram, mas os outros estados todos participaram. Ótimo, Joaquim, ótimo. Eu gostaria realmente de ter acesso a esse material, inclusive se puder me mandar hoje, porque aí eu assisto. Não, vou lhe mandar agora. Ótimo, tá bom. Enquanto a gente estiver conversando aqui, eu estou mandando. Tá joia, obrigada. Tá certo. Bahia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Olha só, eu achei muito interessante essa apresentação, Joaquim, que você fez agora, mostrando a relação, né, da ONS, do sistema elétrico. E, assim, eu acho muito importante que a gente tem mensalmente aqui essa reunião, quinzenalmente, né? Aquela reunião de apresentação da água, ela foi muito interessante também, foi bem extensa, mas eu como aqui um representante da Bahia, para nós é um tema recorrente que a gente vai querer mais na frente estar discutindo também, porque realmente não apenas em Petrolina, mas em diversos municípios que estão aí dentro da bacia, as pessoas estão muito preocupadas com a questão da qualidade da água. Eu gostaria de pontuar também que essa relação do sistema elétrico, se for possível, eu gostaria de ter uma reunião que mostrasse também, assim como a gente vê com a água, né, com todas as condições hidrológicas, pluviométricas, previsões, tudo que a gente tem de água, de repente vê também com relação a, por exemplo, o vento, né? Eu sei que já foi mostrado aqui em alguns momentos, né, mais ou menos como é que o vento se comporta e está se comportando, porque isso vai influenciar também no sistema e, consequentemente, na vazão, né? Então, eu coloco aí como uma sugestão, né, para vocês analisarem o que é que vocês pensam. Com relação à qualidade da água, eu sei que nós estivemos, né, o INEMA Bahia participou, eu também pela Casa Civil do Governo do Estado participamos dessa reunião, fizemos nossos relatórios, nossos diálogos, foi muito importante. O INEMA tem feito uma análise da qualidade da água em alguns pontos do São Francisco, e a gente está acompanhando, né? Então é uma coisa que as pessoas estão aflitas e lá na frente a gente vai querer
até mesmo para poder tranquilizar mais todos os produtores, todos os usuários de água de maneira geral. Então, eu acho que, para mim é isso. Eu acho interessante essa reunião ser quinzenalmente, mas acho que vai ficar a critério do geral, né? O que as pessoas acharem. Se para todo mundo for melhor também apenas mensalmente, né? Então, paciência, mas vamos ver. Obrigado. Ok. Sergipe. Bem, Joaquim, o que eu vejo é que a qualidade da água é importante, mas a situação de quantidade, de volume, de vazão, é muito mais importante. Eu ficaria com alguns temas que fossem mais para a quantidade de água, não é? Porque eu acredito que outras instituições deverão cuidar da qualidade da água. Obrigado. Frequência, você acha qual? Vocês, de alguma maneira, eu sei que você não conversou com o Ailton, mas era interessante você manter um contato com ele, de alguma maneira, e para se posicionar sobre essa questão da periodicidade, né? Perfeito. Na verdade, a periodicidade é muito mais interessante para a gente no tocante à manutenção da vazão aqui no Baixo São Francisco. Mas vou levar até aí... se é quinzenal, mensal, qual vocês... Sim. Então, no tocante à periodicidade, é muito mais interessante que seja mensal. Ok, então vamos prosseguir. Alagoas. Quanto ao tema, acho que todo mundo falou quanto à questão de qualidade de água. Eu acho que seria interessante a Bacia de São Francisco evoluir também para o monitoramento de qualidade de água através de modelagem, pelo menos dos reservatórios. Né? A gente tem uma modelagem da questão de vazão, mas é necessário que você tenha pelo menos um plano que isso se integra à modelagem de qualidade de água. O monitoramento pontual dos espelhos d'água na calha não vai lhe dar uma resposta do que pode acontecer em função de um acidente, como aconteceu com o Brumadinho, naquele caso. Então, o modelo de qualidade de água calibrado para cada reservatório já lhe daria uma resposta melhor. Então, acho que qualidade de água é uma periodicidade. E a periodicidade a gente concorda que seja mensal. Ok. Nós temos o IGAN. Eu não sei se o IGAN está em condição de falar. O IGAN está com uma certa dificuldade. Bom, eu vou fazer uma abertura para os demais participantes. ONS. Comentários sobre temas e sobre a periodicidade. Eu acho que esse tema da eólica aí a gente pode colaborar. Eu acho que a CHEST também, assim, pode fazer até uma apresentação conjunta, se for o caso. Agora, quanto à periodicidade, eu só queria lembrar que, mesmo que seja mensal, a gente pode se comprometer a de 15 dias mandar um relatório, mandar um resumo das simulações para as pessoas, pelo menos, ficarem informadas, né? Não ficarem um mês sem informação nenhuma. Pelo menos de 15 dias você vai ter um informativo dizendo como é que as coisas estão. Tá bom? Ok. Só lembrando que nos dias úteis, todos os dias, nós colocamos as informações no Boletim ANA, né? Todos os dias úteis. E, claro, essa colaboração de vocês é importante, que ela olha o futuro. Nós botamos o que está acontecendo, né? Os projetos de irrigação, começando pelo Nilo Coelho. Nilo Coelho, comente aí sobre... Primeiro, a gente escolheu temas, como já foram citados alguns aqui, e segundo, a periodicidade. Concordo com o que já foi dito. Eu vejo a necessidade também, Joaquim, de se a ANA poderia fazer uma evolução da água consumida pelos múltiplos usos num período para trás, para a gente ver, e também se tem uma projeção de futuro, porque a ANA é que dá a outorga d'água, e então a gente vê quanto tem outorgado por estado, pela ANA e pelos estados,
ver se evoluiu nessa crise e ver uma evolução e ver também se tem projeção de pedidos na ANA para novas outorgas, haja vista com a entrada de ampliação de projetos como o Pontal em Pernambuco, como o Sali talvez amplie para frente, para ver como é que ficaria essas novas outorgas d'água. A gente tem no contexto total, analisar o conjunto de água usada pelos múltiplos usos, inclusive por energia elétrica também. E quanto à periodicidade, eu acredito que 30 dias, nesse estágio que está aí agora, está tranquilo para a gente acompanhar e quinzenalmente vendo o que a ONS apresenta via e-mail e a gente acompanharia. Essa é a nossa colocação. Quanto à qualidade, é óbvio que tem outros órgãos que estão envolvidos nisto, mas a ANA, logicamente, acompanhando e vendo que tem algum problema de qualidade afetada em função de Brumadinho, ela nos alertaria. Ficaria apenas como um elemento nosso de uso, de como usuário, a ANA nos passar como é que está a qualidade. Tá certo? Seria essa a nossa colocação. Ok. Jaíba, você alguma consideração nesse momento? Joaquim, quanto ao tema aí, a sugestão é esse aprofundamento aí com relação à operação da ONS, né? Como tem já disponibilidade aí, foi falado aí sobre essas energias aí, eólica, e esse controle, essa operação aí, seria um tema interessante. E quanto à periodicidade, reunião mensal e com relatórios a cada 15 dias. Ok. Eu estou entendendo que a etapa 2 diga só que concorda e, ok, concordou. Então, para a gente também democratizar para outras pessoas poderem falar. Bom, o comitê, Anivaldo. Bem, sobre a periodicidade, nós estamos de acordo também com a reunião mensal, salvaguardada a possibilidade de, acontecendo um evento previsto de grande significado, eu sugeriria que, nesse caso, se alguém quiser requerer alguma coisa, pudesse se dirigir ao próprio Joaquim, no sentido de realizar uma reunião extraordinária, se isso for necessário, né? Sempre salvaguardando que às vezes pode ocorrer um evento que justifique, mas não havendo, eu acho que a periodicidade de um mês é consenso entre todos e nós estamos também de acordo. Quanto aos assuntos, eu queria propor, numa próxima reunião, daqui a um mês, se discutisse a situação da explosão lá das macrófitas, né, das baronesas, na região ali de Paulo Afonso. É um assunto que afeta todo o entorno, né, afeta aquicultores, afeta a área de abastecimento humano. É uma situação crítica já de algum tempo, e que mereceria um certo debate aqui, porque de fato compromete a qualidade da água, podendo depois ter outros tipos de desdobramento, não só na questão das macrófitas, mas tivemos há 3 anos atrás o problema das microalgas. Joaquim? Chefe, na sequência eu abro para você, chefe. Tá certo, tá ok, obrigada. Portanto, eu sugeriria que esse assunto fosse tocado, inclusive ouvindo a Prefeitura de Paulo Afonso, ou de algum outro município que esteja envolvido nisso também. Enfim, no sentido, não é só de debater o assunto, mas que quais são as possibilidades de começar a resolver aquele problema que só tem uma solução de fato, que é proporcionar o tratamento de esgotos, né, naquela área, visto que a carga orgânica, sobretudo daquele grande município, mas poderia se fazer aí um pacote de municípios
mais próximos, num certo trecho, essa é a proposta do comitê, para resolver aquele assunto, né? E precisa de apoio de várias instâncias no sentido de que os recursos, para que finalmente se executem as obras, né, de tratamento de esgoto, seja feito. O comitê já fez sua parte, já entregou inclusive os planos municipais de saneamento básico daqueles municípios, agora incluiu Delmiro, incluiu Paulo Afonso, incluiu Canidé de São Francisco, se eu não me engano, não é? Enfim, já existe um primeiro passo dado, agora é partir para, de fato, enfrentar aquela situação. Então, essa é a minha proposta de tema, e comentando também a possibilidade do ONS de tratar, aí eu já ampliaria para que se trate a questão da matriz energética no São Francisco, né? São coisas interessantes que estão acontecendo, que é essa nova contribuição das eólicas, a possibilidade da contribuição também da energia solar, todo esse debate da vocação do Rio São Francisco cada vez mais para atender aos usos múltiplos, talvez aí com a empresa de pesquisa energética, falando um pouco sobre o futuro aí do relacionamento entre essas formas de energia e como isso poderia, né, se aplicar no futuro do Rio São Francisco, visto que na nossa concepção não se pode tratar de água sem tratar concomitantemente de energia. Água e energia são coisas que andam juntas. Então, eu acharia bem interessante essa questão. E uma segunda derivação disso, né, que poderia ficar para outra discussão, nós estamos num momento agora de estabilidade, pelo menos é o que esperamos até o próximo período úmido, mas, digamos assim, às vezes, no contexto do Sistema Interligado Nacional, ocorrem emergências. E aí eu gostaria de saber como, na nossa matemática aqui de São Francisco, ficariam essas emergências. Nós já vimos casos em que Três Marias teve que defluir, né, de forma significativa para atender a problemas surgidos no horizonte do sistema interligado. E eu gostaria de, na próxima reunião, saber quais são as regras, né, que irão definir o aparecimento dessas emergências, visto que nós temos todo um planejamento e visto também que o Rio São Francisco tem uma característica diferenciada, dadas as suas vulnerabilidades, mas também, né, dadas as suas, digamos assim, entre aspas, responsabilidades como única alternativa, de fato, para o abastecimento da região Nordeste e ainda atende ao norte de Minas Gerais. Então, essas são as minhas colocações. Obrigado. Ok. Chefe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. A gente estava com dificuldade de conexão, mas a gente conseguiu assistir tanto a apresentação do CEMADEM quanto a do ONS e o início das discussões quanto a essa segunda parte da reunião, né, que é a proposição de tema e periodicidade da reunião. Aí só um breve comentário com relação à operação dos reservatórios, né, só reforçando que no dia 2 de maio a Xexim encaminhou um comunicado para a Bacia, informando a forma de operação de Xingó a partir da entrada em vigor da resolução. Então, basicamente, sábado, domingos e feriados, a vazão mínima média diária de 800 metros cúbicos por segundo, e nos dias úteis, uma vazão média em torno de 850, com a modulação, né, caso haja necessidade em virtude da geração de eólica ser abaixo do previsto, ser diferente do previsto. E com relação a Sobradinho, eu faço só uma observação, que na ocasião a gente informou que iria levar a vazão de Sobradinho para 900 metros cúbicos por segundo por conta do reservatório de Itaparica em 30%. Só que hoje, reavaliando, a gente já conversou com a ANS, vai novamente agora à tarde conversar novamente, a gente vai precisar elevar a defluência de Sobradinho para poder manter Itaparica no mínimo de 30%. Então, provavelmente, iremos aumentar para 1.000, né, e ficar acompanhando como seria a evolução do reservatório. Tá ok? Aí, isso é a primeira observação com relação à operação.
Com relação à proposição da periodicidade, a gente acredita que mensal estaria bom para esse período seco agora que a gente está entrando. E com relação à proposição de temas, a gente não tem tema para contribuir nesse momento, com sugestão. Ok. Professor Ivonilde, tem algum tema, alguma coisa que gostaria de comentar, que como frequentadora assídua das nossas reuniões? Eu não assisti a semana passada, no dia da festa, né? Que entrava em operação o dia da comemoração, né? Do sucesso que foram essas reuniões e esses acordos. Talvez a primeira grande negociação do São Francisco, né? Agora, eu tenho um tema de sempre, né? Foi até proposto dentro da resolução, meus alunos estudam essa resolução de trás para frente, frente para trás, tem uma proposta ali da utilização dos pulsos, que foi deixada para depois. Eu me lembro que o Andreu, né? Vicente Andreu, propôs que em algum momento houvesse uma reunião em que fosse discutido esses pontos de qualidade de água. Eu tenho alguns alunos estudando isso em torno da qualidade de água e efeito de maré. Tenho contado muito com o apoio dos dados que estão vindo da CHESF, mas há uma dificuldade muito grande, porque os dados são insuficientes e sempre ficam dúvidas com relação à operação. Estudo da maré não é uma coisa muito simples também, a batimetria é insuficiente. Então, eu acho que esse tema é um tema que ele não está isolado, ele está associado com a resolução. Eu diria que é uma segunda etapa de estudos dessa resolução. A influência, pelos dados, ainda que precários que nós temos, mostram a influência no período de vazões mínimas e maré de Cisígia, que há uma intrusão salina naquela região de Piaçaba do Sul. Pode ser que nossos estudos não sejam corretos em função da dificuldade de dados recentes e dados também em outros períodos, mas que há uma necessidade que os órgãos que possuem mais recursos, que têm possibilidades, inclusive, de aprimorar o monitoramento, de aprimorar o material de batimetria, que eu sempre estou falando, que a gente precisa. Os modelos hidrodinâmicos são muito exigentes, nós temos modelos muito exigentes com relação à qualidade desses dados. E seria interessante que nós pudéssemos, assim, acho que conjuntamente, num período de trégua, como disse, a gente possa tratar desse assunto, sabendo que a quantidade de água talvez seja o tema central. Há uma necessidade de atender a todos os usos, e a qualidade de água para o abastecimento estaria assegurada na bacia e no tratamento, outras soluções. Mas o ecossistema ele fica um pouco desprotegido. Então, eu acho que há uma necessidade de que a gente leve em consideração isso e que esses estudos sejam realizados, ou que pelo menos aprimorados, para que em algum momento, quando tivermos outras alternativas de energia e considerando a variabilidade proposta pela resolução, que possa se fazer alguns ajustes, até mesmo para melhorar a qualidade de água, não só nos trechos do rio, mas de outros trechos da bacia que a gente não está estudando. Esse trecho aí que é chamado de trecho incremental, a gente não estudou nada, porque praticamente não tem informações nenhuma, mas eu tenho certeza que ali também tem alguns estudos que precisam ser aprofundados com relação a isso. Agora, com relação à periodicidade, eu concordo com a maioria, que eu acho que está no momento que a gente pode se reunir uma vez por mês, e estar atento, como foi colocado pela ONS, de alguma necessidade de posse dessas informações que podem estar vindo a cada 15 dias, a gente voltar a alterar, né? Era isso que eu tinha falado. Ok, muito obrigado. Obrigado. Eu vou abrir. Alguém gostaria de também comentar, para a gente partir para um fechamento dessa parte? Não. Então, veja só. Joaquim, eu só queria citar uma coisa. Se esse tema da qualidade de água em algum momento for discutido, eu ofereço aqui os estudos que a gente está fazendo, até se não for o caso de apresentar, mas nós temos um critério aqui de terminar o trabalho, ser enviado para as revistas. Tem alguns que já estão sendo aceitos, mas de qualquer forma a gente pode fazer uma apresentação, nossos alunos podem fazer uma apresentação rápida aqui de 5, 10 minutos sobre os resultados do que está sendo observado. Tá.
Então, vamos fechar assim, como eu disse, a gente não precisa aqui fechar todos os temas para todas as reuniões futuras. Então, eu tenho mais governabilidade, né, governabilidade no sentido de trazer os atores adequados para a reunião, para falar desse primeiro tema que foi colocado aqui, que foi a questão energética do São Francisco, dado essa interação com outras fontes e tudo mais. E, pelo que eu entendi aqui, 2 entes seriam essenciais para nós conversarmos sobre isso. Um seria o próprio ONS e o outro a EPE, né? O ONS já está aqui presente e já pode confirmar a participação. O EPE, nós também faremos o contato, né? E eu tenho certeza que não teria dificuldade de eles estarem. Então, ONS, você ouviu o contexto aqui? Você pode fazer na próxima reunião? Sim, uma apresentação mais ampla sobre como é que se dá a geração eólica, térmica, os intercâmbios. Sim, até um pouco da evolução, né? Como é que se deu a evolução ao longo do tempo da carga do Nordeste, como é que ela foi sendo atendida, como é que evoluiu, né? Eu acho que é importante as pessoas terem esse conhecimento de como é que as coisas foram sendo processadas e o status quo, né? O estado atual. E aí a EPE poderia fazer, talvez, a outra apresentação, que seria a previsão futura aí. Ok, então vamos fechar esse tema como o próximo da próxima reunião. E agora tem 2 temas também que foram colocados com muita propriedade. Um primeiro tema que foi falado foi a questão das macrófilas, das baronesas, em Paulo Afonso, e uma coisa mais ampla de qualidade, tá? Talvez a gente começasse pelo primeiro, ou o segundo, que é essa questão da qualidade, sendo que aí eu pediria a professora Ivonilde, ela também participar ativamente, fazendo uma apresentação um pouco mais ampla, e eu pedia aí a chefe, né, e CEMIG, que também fazem controle de qualidade, e a própria ANA, né? Então, essas 4 instituições e pessoas, né? E eu convidaria também, vamos ver como fazer, para a presença do IBAMA aqui, né? No sentido de também fazer. Então, hoje a gente acerta somente o tema das 2 próximas reuniões. A próxima ser essa questão mais energética e outras fontes, e intercâmbios e tudo mais, com relação diretamente à questão do Nordeste. E um segundo tema, na próxima, que seria em julho, seria a questão de qualidade, mas não especificamente só a questão das baronesas de Paulo Afonso. Talvez a gente estudasse um pouco, se debatesse um pouco o contexto mais amplo e depois entrasse numa coisa mais específica no caso das baronesas, né? Que inclusive já teve uma reunião recente em Paulo Afonso sobre esse tema, e nós hoje mesmo estamos com uma demanda judicial com vários atores que estão aqui presentes também estão para responder sobre esse tema. Então, acho que é bom aguardar um pouco até o desdobramento dessa ação. Então, nesse contexto, fica acertado para a próxima reunião, que vai acontecer 3 de junho, eu pedi que todos anotassem essa data, 3 de junho, mesmo horário, sempre, 10 horas, e na segunda parte da reunião, no tema que vai ser abordado, vai ser essa questão mais ampla da questão de fontes hídricas para o Nordeste e todo esse contexto envolvido a ela, né? Com a presença, então, de 2 entidades essenciais, uma do ONS e outra da EPE, né? Que o EPE a gente vai manter contato, e o ONS, eu pedi até que o ONS também me ajudasse no contato, mas vamos tentar fazer junto, né, esse contato. Bom, então, essa foi a nossa primeira reunião de avaliação das condições do sistema hídrico, e o nosso compromisso são 2. O primeiro, atendendo até o que já foi colocado por todos, havendo uma emergência que algum dos atores envolvidos nessa sala tenham conhecimento, me contactar no sentido de eu fazer uma convocação extraordinária de alguma reunião
para debater um tema que seja específico, que tenha uma necessidade de ser discutido num prazo mais adequado. Essa é uma. Segunda, é que o ONS, a cada 15 dias, manda uma avaliação do como está a situação do sistema e nós repassamos a todos. Tá? Então, o ONS manda a parte quinzenal e a ANA, todos os dias, publica o seu boletim e também é fonte importante de dados para conhecimento de todos. Bom, só me resta agradecer a participação de todos. Eu acho que foi importante. Nós estamos entrando num novo ciclo e esse ciclo é feito com ajustes, né? A gente vai se ajustando, vendo a melhor maneira de proceder, mas eu acho que a dinâmica vai ensinando a gente a como melhor conduzir essa reunião. Então, agradeço a todos e até o dia 3 de junho. Muito obrigado.